Olá, boa noite. É sempre muito bom podermos começar nossas manhãs de terças e quintas, buscando refletir em torno de um texto que nos traz renovações íntimas e reflexões sobre o nosso momento presente, sobre nossa experiência, sobre nossa trajetória. Hoje, então, eu os convido para que possamos juntos refletirmos sobre o capítulo 19 do livro O Homem Integral, que tem como título Doenças Físicas e Mentais. Nesse capítulo, Joana de Ângeles começa a falar que a expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica aprimorada nos milênios de evolução antropológica ainda padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Vulnerável a transformações degenerativas, é tecido que reveste o psiquismo e que, através dos seus neurônios cerebrais, se exterioriza, afirmando-lhe a pré-existência consciencial, independente das moléculas que constituem a sua aparelhagem material. A consciência, na realidade, é um fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, pois que possui os elementos que consubstanciam na forma que lhe torna necessária a exteriorização. Essa energia pensante, pré-existente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas que lhe constituem processo de aquisição de conhecimentos e sentimentos, até lograr a sabedoria. Como consequência, faz-se herdeiro de si mesmo, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros etapa a etapa. Em razão disso, podemos repetir que somente há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos do campo da energia pensante ou do espírito. As suas resistências ou carências orgânicas resultam dos processos de organização molecular dos equipamentos que se serve, produzidos pela ação da necessidade pensante. O psicossoma organiza o soma necessário à viagem, breve no tempo, para a individualidade espiritual. As doenças orgânicas se instalam em decorrência das necessidades kármicas que lhes são inerentes, convocando o ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do reequilíbrio. Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe os fatores kármicos modeladores necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites das injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Assim considerando, à medida que a ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de valor, surgem novas doenças que passam a constituir-se tremendos desafios. Isto se dá porque a evolução tecnológica e científica da sociedade não se apresenta em igual correspondência com o mecanismo das conquistas morais. O homem conquista o exterior e perde-se interiormente, avança na horizontal no progresso técnico sem o logro da vertical ética, no inevitável conflito que se estabelece, comodidade e prazer, sem harmonia interna e nem plenitude, desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Outro sim, as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias facultam as distonias psíquicas que são somatizadas aos problemas orgânicos ou estes e suas sequelas dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Todo equipamento, para funcionar em harmonia, com ajustamento, para as finalidades a que se destina, exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, dá resposta das diversas peças que aciona. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, consciente ou não.
sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório. As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, enquadram-se no esquema de comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, a semelhança de uma semente, somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos ou mortos. A morte da forma desata-lhe a vida latente. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia, e nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. E aí muita gente, quando pega esse capítulo de Joana, fica cheio de dúvidas, né? Primeiro porque as pessoas dizem assim, poxa, nós nascemos e nós vamos aprendendo que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico. A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa buscar uma vida equilibrada. Mas ainda assim, Joana chega e diz para a gente, né, que muitas dessas doenças vão surgir a partir do espírito. E nós sabemos que nós estamos numa das etapas de desenvolvimento do espírito. E aí algumas pessoas perguntam, mas então será que trazemos doenças de vidas pregressas? Ou será que todas as doenças são dessa existência? Um ponto para a gente refletir, não é mesmo? Se a gente já traz de uma vida pregressa, qual seria então o valor de eu tomar cuidado nessa vida, de eu ter uma alimentação balanceada, de eu buscar a prática da atividade física, se ainda assim eu estarei suscetível a adoecer de doenças cardiovasculares e outras doenças associadas ao mau hábito de vida, né? E a gente fica sempre com essa curiosidade. E aí o que a gente precisa entender é o seguinte: somos espíritos em evolução, que estamos, né, nos desenvolvendo. E durante o planejamento da nossa existência, nós vamos encontrar bastante referência a isso, principalmente nas obras de André Luiz. Nós vamos entender que nós vamos sim contar com o apoio, né, de companheiros que vão nos auxiliar a fazer esse planejamento reencarnatório de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, muitas vezes, nós vamos sim pedir para passar por determinados desafios para que possamos, né, galgar alguns passos, né, e aprendermos algumas coisas com esses desafios. Outras vezes, são situações em que ficaram marcas, né, em nosso corpo espiritual. Então, à medida em que nós começamos a projetar aquilo, essa próxima vinda, a gente traz essa marca conosco, que precisa também ser trabalhada. E muitas vezes são construções que nós vamos fazendo nesta própria existência. Então a gente precisa entender que nem tudo é do que passou e nem tudo é só agora. Mas à medida em que a gente desperta e que a gente tem consciência de que o nosso corpo é um instrumento que nós utilizamos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, essa nossa consciência lúcida, ela nos convida a um respeito maior por esse corpo. E à medida em que nós nos tornamos mais conscientes, nós nos responsabilizamos mais por esse nosso corpo. Então, à medida em que eu tenho atitudes mais desregradas em relação a esse corpo que eu recebo, o retorno que eu recebo desse corpo é justamente no aparecimento das doenças, no aparecimento de questões que me fazem repensar a minha atitude, a minha postura diante desse corpo, buscando valorizá-lo mais. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos, né, de dor, de doença, nada mais é do que um despertar para questões que nós precisamos olhar. Mas algumas doenças causam muito sofrimento, não é mesmo? E alguns podem até se perguntar, mas por que isso? Nem tudo a gente consegue compreender exatamente. A gente não tem que ficar preocupado com os detalhes. Ah, tem muita gente que fala assim, ah, está passando por isso porque fez isso.
Se assim fosse, seria como acreditar naquela ideia da lei de Talião, né? Que você tirou o olho de um, agora alguém vem e tirou o seu olho também. E a justiça divina não é assim. Se nós pensamos num Deus que é justo, bom, né? É soberano, onipresente, onisciente, a gente pensa em alguém que é todo amor. E alguém que é todo amor não pode causar sofrimento no outro para o seu bel prazer. A verdade é que nós seguimos uma lei de ação e reação, onde nossas próprias projeções mentais muitas vezes vão construindo questões que precisam ser trabalhadas em nós. Nós mesmos vamos solicitando determinadas coisas para que possamos renovar nossa postura diante da nossa própria evolução, do nosso próprio crescimento. Uma vez na matéria, muitas vezes nos distraímos e descuidamos de cuidar desse nosso corpo físico. Aí tem gente que diz assim, mas se nós, né, somos espíritas, sabemos que isso aqui é só um momento, por que ter tanto cuidado com esse corpo físico? Porque sim, é esse corpo físico que nós recebemos para seguirmos essa trajetória. E quanto mais cuidado nós tivermos, melhor será a nossa, né, a conclusão daquilo que a gente precisa consolidar e construir aqui nessa nossa vivência física. Mas tem gente que diz assim, mas é aquelas pessoas que se cuidam tanto e ainda assim, né, num determinado período de suas existências, contraem uma doença muito séria, né, que não tem como... E aí, do que terá valido? E a pergunta que fica é a seguinte, imagine se ela não tivesse se cuidado. Será que ela conseguiria chegar até aquela etapa do seu desenvolvimento ou essa doença já não teria se manifestado muito antes? A gente precisa pensar nisso também. E muitas vezes tem gente que fala assim, mas eu vou envelhecer mesmo. Mas a gente pode escolher envelhecer bem ou mal. Eu brinco que eu posso escolher ser aquela senhora idosa que vai para a pracinha fazer atividade física, que tem boa disposição, bom ânimo, eu posso escolher ser aquela senhora idosa que é a creque-creque, que mexe e fica tudo estalando, porque simplesmente não cuida, não movimenta o corpo. E o corpo requer movimento, assim como o nosso cérebro também requer isso de nós. Então, o que Joana nos traz na leitura de hoje é essa percepção de que sim, a nossa mente ela precisa estar conectada com o nosso corpo. Nós precisamos estar vibrando coisas positivas. Nós precisamos estar cuidando desse nosso corpo que nós recebemos. Nós precisamos valorizar essa oportunidade que temos, fazendo o nosso melhor, nos alimentando bem, tendo boas horas de descanso, buscando, né, o cuidado necessário, a prática da atividade física e nada excessivo, porque tudo em que é excesso é prejudicial. É trazendo equilíbrio para a nossa existência, respeito, autocuidado. É a gente se olhar e dentro, né, do nosso dia a dia, que muitas vezes é muito agitado, a gente reservar um espaço para a gente, desse autocuidado, desse respeito com a nossa indumentária física. É esse que é o recado que a gente deixa, né? Baseado no que a gente estudou hoje com o Joana. Muita paz para todo mundo, uma boa terça-feira. A gente volta a se encontrar aqui na quinta-feira, para a gente continuar refletindo um pouquinho mais sobre um homem integral. Vou esperar vocês, hein? Conto com vocês aqui. Um beijo, muita paz.